boa noite. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Hoje nós estamos reunidos para fazer o nosso culto de oração. Como seria de costume, nós estaríamos nesse momento reunidos na Igreja Batista Monte Sinai, mas infelizmente não está sendo possível devido ao isolamento social, fruto dessa nova realidade que a gente está vivendo aí, né, desse Covid-19. Mas isso não quer dizer que a gente vai deixar de nos unir, nos reunir em oração, compartilhando os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, fazendo a nossa reflexão bíblica, né? E a gente tem muitos pedidos para fazer, a gente precisa orar, a gente precisa pedir também. A gente precisa pedir a Deus, clamar ao Senhor pelo nosso país. A gente está assim, vivendo dias difíceis, e quando você abre lá o jornal para dar uma lida, a matéria, e assim, é muita tristeza. Alguns meios de comunicação de fato são apenas canal de propagação de notícias, embora verdadeiras, mas simplesmente notícias que nos trazem tristezas, né? E às vezes a gente procura uma notícia que alegre o nosso coração e é difícil de encontrar. Hoje, por exemplo, eu fiquei muito assim, triste e preocupado ao mesmo tempo, porque na comunidade da Rocinha e outras comunidades ali do Rio de Janeiro já tiveram os primeiros casos de morte devido a essa pandemia. Isso assim me trouxe uma dificuldade, uma aflição muito grande, porque eu fiquei pensando, Senhor, como esse pessoal vai ter condição de enfrentar esse vírus? Porque não tem lugares que não tem nem saneamento básico direito, o que dirá uma assistência efetiva do governo em prol dessas famílias. Eu vi que cerca de 60% das famílias não têm condição de se manter por uma semana. Então daqui a 2 semanas os recursos familiares já estão comprometidos. Então como é que vai ser? E quando a gente olha para esses problemas, a gente fica triste, a gente clama ao Senhor, e a gente tem que clamar mesmo, tá? Existem pessoas que não podem parar não podem ficar em estado de isolamento. Seria muito bom se todos pudessem ficar reclusos em suas casas, mas nem todo mundo pode fazer isso. Você olha as matérias aí, você vê vídeos que mostram que tem famílias que uma pessoa só trabalha, e trabalha autônomo, vendendo din-din, vendendo balinha, e tem muitas pessoas, muitas bocas para alimentar. Como é que uma pessoa dessa vai ficar em isolamento social? É difícil, está complicado até para quem é servidor público. Ali no estado de Minas Gerais, por exemplo, o governador pediu desculpas porque não sabe quando vai pagar os servidores. O que dirá para essas famílias que moram nessas comunidades e famílias também próximas da gente que estão passando dificuldade? Então a gente precisa também olhar para as famílias da nossa igreja, quem está precisando. Essa é uma boa hora para você entrar em contato com os irmãos que você sabe aí de cabeça que precisam de uma assistência. Essa é a hora também de a gente mostrar o amor ágape, o amor que Cristo nos ensinou, tá certo? Quero lembrar também para os irmãos que a nossa igreja está oferecendo alimentos, né, cesta básica para quem está precisando, tá? Então assim, não só as famílias que já recebem esse auxílio, as famílias da nossa igreja também, aqueles que precisarem, podem entrar em contato com o nosso pastor, pode entrar em contato com o Ministério ali de Ação Social, que você vai conseguir essa ajuda, tá bom? E enfim, nós temos muitos pedidos para fazer, mas obviamente a gente também tem muitos motivos para agradecer. Às vezes a nossa mente está tão programada em só pedir, que a gente se esquece de agradecer. Que a gente se esquece de agradecer a Deus pela vida, pelas coisas que Ele tem feito na nossa vida. E hoje eu quero falar com você sobre gratidão. Para isso eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8, a partir do versículo 10, diz assim: advertência contra a ingratidão. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos,
Louvem ao Senhor, seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos e sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso, olha o cuidado, e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra do Egito. E no versículo 17 diz assim, não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhe dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Olha que mensagem maravilhosa. Aqui Moisés está salientando, está trazendo o povo para refletir sobre o que eles deveriam fazer quando chegar na Terra Prometida. Israel era um povo que viveu por muitos anos no cativeiro, ou melhor dizendo, na escravidão, pelo Império Egípcio, e foi liberto, experimentou a liberdade que nós podemos experimentar no prazer de estar em Deus. Deus é aquele que nos dá liberdade e quebra as algemas do pecado na nossa vida. Israel foi liberto não só da escravidão do Império Egípcio, mas também estava diante da possibilidade de ser liberto do pecado também. Mas o que acontece? Moisés devia lembrar esse povo que eles estavam indo para uma terra melhor, um lugar melhor, uma nova realidade, e, portanto, eles deveriam observar o próprio coração. Moisés está dizendo, olha, tenham cuidado, porque vocês estão indo para uma terra boa. Cuidem para que, chegando lá, o coração de vocês não se torne orgulhoso. Então, o que eu quero dizer para você hoje? Olha, nós estamos passando por um momento complicado? Estamos. Deus vai cuidar de você? Vai. Eu creio em nome de Jesus que a misericórdia do Senhor será sobre a Igreja Batista Monte Sinai, será sobre a minha família, como vai ser também para a sua família, em nome de Jesus. Mas eu quero lembrar você que assim que esse momento de crise passar, não permita que o seu coração se ensoberbeça. Não permita que você olhe para você mesmo e diga, olha, passei por essa crise, sabe por quê? Porque eu sou um atleta. Sabe por que eu passei ileso? Porque eu sou bom demais, porque eu tenho um plano de saúde, ou porque eu não fui contaminado devido à minha esperteza, não. Tira isso do teu coração, meu amado. Tira isso do teu coração, minha irmã. Já vai treinando a sua cabeça, a sua mente, para trabalhar contra esse espírito de ingratidão que te coloca como o bem último das coisas. E é por isso que no versículo 17 ele diz assim, não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Não. Sabe por quê? Porque toda a boa dádiva, todo o bom perfeito que nós recebemos vem do Pai das luzes, vem do Senhor, o nosso Deus. É Ele que nos dá a vida, é Ele que nos dá o trabalho. A gente precisa ter um coração grato. Mas, Márcio, você está me dizendo que eu não tenho gratidão? Não estou dizendo nada. Mas eu quero convidar você a fazer uma reflexão consigo mesmo. Faça uma análise. Será que você tem sido uma pessoa grata diante do Senhor? Como a gente pode fazer essa análise, Márcio? Veja comigo, quando você recebe o seu salário, qual é a primeira coisa que você faz? Qual é o primeiro pensamento que vem na tua mente? Será que é o lazer? Cai o seu 1 milhão na conta e aí você olha assim e fala, caramba, que legal, recebi meu pagamento. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Aí você já começa a planejar o lazer. É isso? Se for, meu querido, que não seja. Pare de olhar para o seu salário dessa maneira, pelo menos inicialmente. Não, a primeira visão que você tem que olhar para o seu salário não é com isso. E também não é a visão que eu confesso que muitas vezes eu tenho de receber o salário e falar bem assim, opa, qual é o boleto que eu vou pagar? E agora, trabalhei
recebi, agora eu vou pagar os boletos. Mas não pode ser isso também não, viu? Sabe por quê? O primeiro pensamento, o primeiro sentimento que tem que brotar no teu coração é um sentimento de gratidão. Porque o salário que você recebe, embora seja fruto do seu trabalho, não é o fim último. Na verdade, aquele que trouxe esse pagamento, quem possibilitou o seu sustento é Deus. Não são as suas forças, não são a tua esperteza, não são as suas capacidades, não. Embora você tenha capacidades, eu creio, Deus é quem te deu. Deus é o autor de todas elas. Então por isso você tem que ter um coração grato. Reflita um pouquinho, veja como você está lidando quando você recebe. Outra forma de você olhar como tem sido o seu coração. Quando você acorda, qual o primeiro pensamento que vem na sua cabeça? Será que o pensamento que vem na sua mente é: opa, acordei, vamos lá, vamos ligar o R7, sei lá o que o pessoal fala, os coaches costumam dizer, né? Opa, você precisa trabalhar enquanto eles dormem, você precisa tal, e vamos lá, produção, vamos entrar aqui, vamos ganhar, vamos conseguir dinheiro. Esse é o pensamento? Ou então opa, acordei, mais um dia, o que eu tenho que fazer? Opa, às 8 horas da manhã eu vou tomar café, 9 horas da manhã eu vou entrar no meu trabalho, 10 horas da manhã eu vou conseguir vender tantas coisas, 11 horas da manhã eu vou ter ganhado a vida. É assim? Não deveria ser. O primeiro pensamento, ou o primeiro sentimento ao acordar, deveria ser de gratidão. Senhor, obrigado por mais esse dia. Você deveria olhar para os céus, estender suas mãos e dizer: Senhor, muito obrigado, Pai. Embora eu planeje o meu dia, nos meus planos tenho que fazer isso, aquilo, eu não sei se eu vou acabar esse dia, eu não sei se eu vou ter essa possibilidade, mas eu te agradeço por essa manhã maravilhosa, eu te agradeço. É isso. Meu amigo, eu quero te dizer uma coisa, a Bíblia diz que todos os nossos dias estão determinados. O Senhor já sabe, já escreveu os dias da nossa existência nessa terra. Então, saiba que todo dia que você tem aqui é uma dádiva de Deus. Treine a sua mente. Não seja ingrato. Em Lucas tem uma história que diz assim, que Jesus estava passando de uma cidade para outra e surgiu 10 leprosos. Esses 10 leprosos estavam gritando: Senhor Jesus, tem compaixão de nós, tem compaixão de nós. E Jesus falou o seguinte: olha, eu vou curar vocês, agora vocês vão lá e vão se apresentar para o sacerdote. Porque o sacerdote era aquele que tinha autoridade de examinar a pessoa e falar assim: opa, beleza, você antes era um leproso, agora você não é mais. Você pode viver na comunidade. Porque o leproso não tinha essa possibilidade, o leproso tinha que ficar afastado da sociedade. Então Jesus Cristo curou e falou para eles irem ser examinados para voltarem ao convívio social. Mas o que acontece? 10 foram curados. Quantos voltaram para agradecer? Apenas um. E esse leproso que voltou para agradecer, Jesus diz o seguinte: peraí, não eram 10? Cadê os outros? Cadê os outros 9? Cadê os outros 9? Então a pergunta que eu faço é: cadê o povo que agradece ao Senhor? Cadê esse povo? E não é uma gratidão obrigada, não. Tá? Não é como quando você era criança. Eu tenho certeza que quando você ganhava uma balinha, você ganhava alguma coisa, e sua mãe estava perto, sua mãe falava bem assim: opa, cadê? Volta lá, já agradeceu? Vai agradecer. Minha mãe fazia isso. E aí eu voltava lá na pessoa que me deu o presente e falava: obrigado. Com Deus nós devemos fazer da mesma forma? Não, nós devemos fazer melhor do que isso. A gente tem que entrar em contato com o Senhor, com o coração quebrantado, não por obrigação, não por um senso de dever. A pior coisa que existe é uma pessoa ingrata. Não sei quantos de vocês aí usam o transporte público. A nossa igreja fica na Ceilândia Norte, então acho que a maioria dos membros, assim como eu, é PhD em transporte público, pega ônibus direto. E eu vou te falar uma coisa: o lugarzinho para ter gente ingrata é ônibus.
A pessoa está lá em pé, cheia de coisa, carregando, você vai lá e se oferece para levar, ou então você dá o lugar para a pessoa, enfim, você ajuda aquela pessoa. E tem gente que consegue ser ajudada e depois não dá nenhum obrigado, né? Rapaz, isso dá uma raiva tão grande. É como se a pessoa estivesse dizendo que era tua obrigação ajudar. Mas Madison, você tem raiva disso, então é porque você se acha superior demais para alguém ter que dar satisfação para você. Não vem com psicologia reversa, não. É um fato. Ingratidão é uma coisa chata, é uma coisa que incomoda. Por quê? Porque dentro de nós existe uma lei moral, como a Bíblia diz. Deus colocou dentro de nós, na nossa consciência, aquilo que é certo e aquilo que é errado. E a ingratidão é tida por todas as pessoas como algo reprovável. Agora, pensa comigo, se é feio, se já é ruim, uma pessoa que é ingrata com outra pessoa, imagine aquela pessoa que não consegue nem ser grata com Deus. Porque Deus não só carrega a tua bolsa no ônibus, não é isso não. Deus faz algo assim muito maior do que isso. Em Atos, permita abrir a Bíblia em Atos capítulo 17. Atos capítulo 17 fala uma coisa interessante. 17, versículo 25, diz assim, a partir do versículo 24: O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Cara, é Deus quem te dá a vida, brother. É Deus que te dá o fôlego de vida. E é Deus que te dá todas as coisas. Como é que você vai ser ingrato diante de um Deus desse? Não tem como. Então a gente precisa agradecer a Deus. E não é por obrigação apenas. Não é apenas uma questão de educação, né? Como o exemplo do ônibus que eu dei para vocês, não é somente isso. Agradecer a Deus é uma questão de, como eu posso dizer, nós devemos agradecer a Deus porque é a vontade de Deus. Tem um livro que se chama Pecados Intocáveis, do Jerry Bridges. Na página 79 fala uma coisa interessante, permita ler para vocês. Diz assim, agradecer a Deus por suas bênçãos materiais e espirituais em nossa vida não é apenas um gesto educado, é a vontade moral de Deus, porque deixar de fazer o agradecimento que Ele merece é pecado. Isso pode parecer um pecado inocente para nós, porque não machuca ninguém. Contudo, é afronta e insulto àquele que nos criou e sustenta cada segundo da vida. Olha só que incrível. A ingratidão é um pecado, e é um pecado sério. A gente precisa extirpar esse sentimento da nossa vida, tá bom? E a gente precisa agradecer a Deus por tudo, por todas as bênçãos. A gente está falando sobre coisas boas, mas eu quero dizer uma coisa para você. Você precisa agradecer a Deus não só por aquilo que você reconhece como bom automaticamente. Assim, na primeira visão você fala, fui abençoado por Deus. Não, você tem que agradecer a Deus em todas as circunstâncias. E aqui está o desafio. Aqui que eu quero chamar a tua atenção. Abra sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18 diz assim, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Vou ler o versículo 16 o 16, o 17 e o 18. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Madison, todas as circunstâncias? Todas as circunstâncias. Isso para mim também foi bem assim impactante
quando eu li. Porque eu fiquei pensando, rapaz, eu tenho que agradecer a Deus em todas as circunstâncias. Essas circunstâncias que a gente está vivendo. Pra gente é uma coisa má. Pra gente é complicado demais. Como é que eu vou dar graças a Deus por isso? Mas a Bíblia diz, deem graças a Deus em todas as circunstâncias. Mas está complicado. Dar graças a Deus quando 8 bilhões de pessoas estão vivendo em isolamento, onde muita gente está morrendo, é difícil demais dar graças a Deus nessas circunstâncias. Mas é possível. Sabe por quê? Porque a Bíblia te convida a ser grato, não apenas por uma questão de porque a Bíblia ordena, porque Deus diz que você deve ser grato. Não somente isso, mas é pelas promessas de Deus. Abra sua Bíblia em Romanos. Nesse texto você vai ver o motivo que te levará a ser grato em todas as circunstâncias. Romanos capítulo 8, versículo 28. Diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha só que incrível, pessoal. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então sabe por que você pode dar graças a Deus em toda circunstância? Sabe por que você tem condição de agradecer a Deus por toda circunstância, inclusive essa que a gente está vivendo? Porque tudo vai cooperar para o teu bem. Olha que promessa incrível. Embora eu não compreenda a circunstância que eu estou vivendo, embora eu não consiga entender isso que eu estou passando, embora eu não consiga decifrar, eu não consigo ter isso como uma coisa boa, eu tenho a promessa do Senhor que diz que tudo isso vai de alguma forma cooperar para o meu bem. Isto é, se eu amo a Deus. Tudo, absolutamente tudo vai cooperar para o meu bem. Porque Deus nos chamou com um propósito. E o propósito último é para que nós sejamos cada vez mais parecidos com o Filho Jesus Cristo. Para que nós possamos crescer em santidade. Então, gente, isso é um conforto, é um alívio muito grande. É você olhar para a circunstância e falar assim, ó, Senhor, de fato eu não compreendo. De fato eu não sei como isso vai cooperar para o meu bem. Eu não consigo imaginar como isso terá um desfecho glorioso para a minha vida, mas eu creio nas tuas promessas. Então veja, é viver pela fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Como diz em Abacuque, como diz em Romanos, o justo viverá pela fé. Então, enfrente as circunstâncias da vida com a seguinte convicção: não importa como, não sei como isso vai contribuir para o meu bem, eu só sei que no final das contas a vontade do Senhor vai ser feita e essa vontade contribuirá para o meu bem. Eu quero que você creia nisso, meu amado. Não sei qual é a circunstância que você passa, não sei quais os problemas que você enfrenta, mas eu tenho plena convicção de que tudo isso servirá para um propósito maior e terminará no teu bem. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que o Senhor abra as janelas dos céus e que as bênçãos caiam na tua família sem medida, em nome de Jesus. Tá bem? Deus abençoe.
há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença